Saúde a igreja com a graça e a paz do Senhor, amém? Que bom, hoje a igreja tem mais irmãos, né? Com muita alegria receber os irmãos que já nesse período, né? Estávamos distantes um do outro, mas até aqui o Senhor tem cuidado de nós, tem nos ajudado, amém? Vamos iniciar com a oração. Convido os irmãos a ficarem de pé. Vamos iniciar uma oração. Em seguida nós vamos dar continuidade com a leitura da palavra. Mas o texto que eu vou ler aqui é em Hebreus capítulo 13, versículo 8, que diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, e hoje e eternamente. Amém? Vamos repetir todos? Jesus Cristo é o mesmo, e hoje e eternamente. Amém? Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por essa tarde. Obrigado, Pai, pela vida de cada irmão que aqui está, pelos irmãos que nos acompanham de casa também. Ó Deus, possa cuidar de cada um deles também, Pai. E todos aqueles que irão receber a Tua palavra, ó Pai. E que todos que estão em adoração, ó Deus, recebe, Pai, todo louvor, toda adoração feita a Ti, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém? Convido o louvor. Vamos estar louvando ao Senhor. Em Hebreus, deixa eu só pegar o versículo aqui. Em Hebreus 13, versículo 8, versículo 9 diz: Não vos deixei levar por doutrinas várias estranhas, porque é bom que o coração se fortifique com a graça, e não com alimentos que não trouxeram proveito algum aos que eles se preocupam. Amém? Vamos louvar o Senhor nesse momento. Amém. Eu sou da igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu posso ouvir um amém mais forte? Amém. Que nós estejamos felizes por estarmos aqui na casa do Senhor. Nós somos o exército de Cristo e o Senhor nos escolheu para estarmos aqui nessa tarde para glorificar e exaltar o nome do nosso Deus. Então vamos com palmas, vamos nos alegrar, porque o Senhor nos trouxe aqui com o único propósito de adorar e bendizer o nome do nosso Deus. Então, que fique para fora todos os nossos problemas, todas as nossas preocupações, que aqui nós estejamos com os corações quebrantados e alegres na presença de Deus, para agradecer o nome do Senhor. Amém? Pelo Senhor, nós chamamos sim, seu exército poderoso é, sua glória será vista em toda a terra. Vamos.
entregue ao Senhor a sua oração, o seu pedido em nome de Jesus, aquilo que você tem clamado, tem colocado diante do Senhor, e confie em Deus. Fique seguro nessa posse que é o Senhor, fique seguro naquilo que você tem pedido a Deus. E acredite que Deus, Ele tem trabalhado na tua vida, porque Ele tem sido Deus fiel e Ele permanecerá fiel para conosco. Coloque as suas esperanças no Senhor e que cada dia mais você possa se manter firme e seguro em Cristo Jesus. Entrego a Ti a minha oração, pois Tu és Senhor, fonte de águas vivas cai em mim. És a minha esperança, eu descanso em Ti. Posso confiar que a vitória está por mim. Seguro estou em Ti, Tu és o Deus de amor. Não temerei o mal, Tu és o grande eu sou. Tua palavra, Deus, que me fará vencer. Entrego a Ti a minha oração, pois Tu és Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu declaro em Ti. Posso confiar que a vitória está por mim. Seguro estou em Ti, Tu és o Deus de amor. Não temerei o mal, Tu és o grande eu sou. Eu levo minhas mãos, preciso receber a Tua palavra, Deus, que me fará a Tua palavra, Deus, que me fará vencer. Deus, nós cremos que a Tua palavra nos faz mais que vencedores em Cristo Jesus. Deus, que Teu nome seja exaltado e seja glorificado, Pai, a cada dia em nossas vidas. Pai, que nós possamos, Senhor, realmente aprender a descansar em Ti, aprender a confiar em Ti, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, nós somos gratos por estarmos aqui nessa tarde, nós somos gratos por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. Deus, nós somos gratos, Senhor, pelo simples fato de estar livres para glorificar e receber mais de Ti aqui nessa tarde. Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos, Pai, diante de Ti, porque somos falhos, Senhor, e nós precisamos, Pai, do Teu perdão, da Tua misericórdia, do Teu amor todos os dias em nossas vidas. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nesse momento possa estar sendo com os nossos corações, com as nossas vidas, que o Senhor possa estar nesse momento trazendo, Senhor, a Tua paz, meu Deus, trazendo refrigério para os nossos corações. Nós te agradecemos, Senhor, por esse momento de adoração, por esse momento de entrega, Pai. Deus, te agradecemos por esse momento de oferta, que o Senhor abençoe a vida de cada um dos meus irmãos, que a Tua graça, que a Tua paz, que o Teu amor se faça presente em cada lar, suprindo, Senhor, as
necessidades do teu povo, assim como o Senhor tem suprido até hoje. Deus, nós te louvamos e nós te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Foi bom estarmos em comunhão, adorando ao Senhor. Deus tem sido maravilhoso conosco. E venho aqui para os avisos da semana. Quarta-feira, culto de oração. Tem sido uma bênção. As irmãs têm pregado aí, a gente está revezando aí as pregações da quarta-feira. E tem sido uma bênção, né? Ver as irmãs trabalhando na obra. Se você que já é membro, já é batizado, tem o desejo, me procure para a gente conversar sobre isso, tá bom? E também, mais uma coisa que a gente vai acrescentar, você que nos acompanha de casa, na semana a gente vai estar passando o número do WhatsApp, nós vamos estar criando para a igreja, se você tiver pedido de oração, precisar de um estudo bíblico, quiser ser acompanhado, ser discipulado, pode nos procurar também, tá bom? No sábado, nós temos a escola bíblica. Quem estiver participando, está acompanhando, a gente está fazendo online ainda pelo Facebook, mas em breve nós estaremos aqui reunidos em nome de Jesus também com a escola bíblica, tá bom? E no domingo às 17 horas, para você que nos acompanha também. Convido aqui o pastor Felipe, que é da Primeira Igreja Batista, vai estar trazendo uma mensagem hoje. E também eu queria avisar os irmãos que no próximo domingo nós teremos a abertura de missões nacionais, tá bom? Lembrando, nós somos uma igreja missionária, então nós temos que promover missões. Sim, também nós estamos arrecadando, né, brinquedos. Você que tem brinquedos, possa comprar, né? A irmã Antônia está promovendo aí, a gente vai estar distribuindo porta a porta para as crianças do bairro, tá bom? Até dia 8, né? Do mês que vem, né, irmã? Tá bom? Eu quero convidar o irmão Dedé para estar fazendo essa oração pelo pastor Felipe. Senhor, nosso Deus e Pai, nós estamos mesmo na tua presença, Deus amado, como servo teu, para que em nome de Jesus, coloque o Espírito Santo de Deus, sempre que agir na vida do pastor Felipe. Deus, que Deus nossos lábios, Deus, que a nossa mente dos nossos corações, os seus lábios venham nos alimentar com a palavra do Senhor, e que venha Deus, Senhor, seja definido, através do nome que nós podemos sair aqui, diferente do que entramos, do teu servo, do teu tua glória. O nosso Santo Jesus Cristo, o nosso Santo Jesus Cristo, somos gratos. Amém. Amém. Graças a Deus a todos, amém? Amém. É uma alegria poder estar aqui. Essa é a segunda vez que eu venho nessa congregação. A primeira vez que eu estive aqui, se eu não me engano, foi em janeiro de 2013. Eu estava há poucos meses aqui na região do Cariri, ali atuando na cidade de Aurora. Numa determinada oportunidade, eu pude vir aqui. Eu estava pregando na PIB, né, e também naquele mesmo dia, na parte da tarde, estive aqui na Igreja Batista Nova Vida para compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. E hoje, né, alguns anos depois, nessa minha segunda temporada aqui no Cariri Cearense, eu posso novamente estar com os irmãos. Deixa eu remover aqui a máscara, que aí os irmãos me escutam melhor, né? E também podem ver o movimento dos meus lábios. Atualmente eu estou como pastor auxiliar na Primeira Igreja Batista da Convenção de Juazeiro do Norte, auxiliando o pastor Washington e também trabalhando como promotor do CETREM, Centro de Treinamento Eclesiástico e Missões, onde o irmão seminarista Fagner atualmente estuda, faz o curso de bacharel em teologia. A irmã Claudiana, se eu não me engano, fez o básico em teologia lá há alguns anos. A irmã Belisa também já estudou lá no curso de missões.
E eu trago aqui alguns folders de divulgação. Se houver interesse, eu posso até deixar alguns aqui com o irmão Fagner, falando de no próximo ano, início do próximo ano, abrirmos uma nova turma de missões e também uma nova turma do curso básico de teologia. E se Deus assim nos permitir, também, quem sabe, bacharelado em teologia. Durante esse ano de 2020, algumas atividades, na verdade não algumas, mas diversas atividades do CETREM precisaram ser adiadas ou canceladas em virtude da questão relacionadas ao isolamento social, ao coronavírus. Estamos até hoje com as nossas aulas presenciais suspensas, fazendo ainda alguns encontros online, mas a perspectiva é que em 2021 as coisas possam se normalizar e com isso também possamos voltar a ofertar normalmente os cursos. Então, eu deixo aí essa palavra também de incentivo para você que quer se capacitar para a liderança, né? O curso de bacharel em teologia, ele é voltado para a preparação daquele líder, daquele obreiro que virá a ser um pastor de uma igreja, alguém que esteja à frente do ministério. Já o curso básico, ele é um curso mais rápido, de duração de 1 ano, e ele é muito voltado para aqueles que não têm chamado tão específico assim para o ministério, mas querem aprender um pouco mais, por uma aula de EBD, ou então porque eventualmente pregam, dirigem um culto, e querem estar um pouco mais bem preparados para o exercício do ministério dentro da igreja. Já o curso de missões, ele é chancelado pelo CIEM, no Rio de Janeiro, a mais antiga e mais tradicional instituição na formação de missões, juntamente com o de Recife, né, o Centro de Treinamento ali de Recife também, e ele é voltado para aqueles que têm a perspectiva de um trabalho transcultural, ou sair daqui da região e ir para outro lugar, ou que tem a perspectiva de desenvolver um trabalho evangelístico, missionário na sua região, envolvendo algum tipo de estratégia ou ferramenta voltada para alcançar vidas. Amém? E nessa noite, né, nesse final de tarde ainda, né, na verdade ainda não chegamos a anoitecer, eu queria compartilhar com vocês um texto que se encontra lá no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 1, até o versículo 9. Mateus, capítulo 13, versículo 1, até o versículo 9, é o texto da parábola do semeador. Obrigado. Amém? Podemos ler? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou-se ao povo reunido na praia. Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, e deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Amém. Amados, esse texto, que é uma das parábolas que Jesus Cristo contou, ele nos ensina algumas questões, algumas lições muito importantes.
Primeiro nós podemos perceber aqui o como Jesus ele fazia bom uso das oportunidades e dos recursos que estavam ao alcance dele. O texto ele descreve de uma maneira específica que Jesus ele sentou-se ali à beira do mar e aí reuniu uma multidão tão grande que ele teve que ir num barco para falar para a multidão. E quando a Bíblia ela descreve, essa forma que Jesus utilizou para pregar, não é por um acaso. Ele não estava à beira do mar simplesmente porque ele achava a visão do mar bonita ou porque ele achava talvez ali um lugar mais legal, mais maneiro para ele estar pregando. Jesus ele costumava pregar ou na beira da praia, ali de um barco, ou no monte. E ele utilizava esses lugares por duas questões na verdade. Uma, isso proporcionava uma melhor visibilidade para uma multidão, para que as pessoas pudessem enxergá-lo de forma clara e também para que as pessoas pudessem ouvi-lo de uma forma clara. Então havia uma questão de estratégia de visibilidade e de acústica para que ele pudesse pregar para uma maior quantidade de pessoas possíveis. No monte, por exemplo, ele estava num lugar mais alto, então ele ficava num lugar de destaque e a voz dele também podia alcançar centenas, às vezes milhares de pessoas. E no mar, semelhantemente, quando o vento estava vindo do mar, e ali o natural é esse, a brisa do mar, ela ir para a praia, isso também fazia com que a voz dele chegasse até aquelas pessoas, até aquela multidão. Por isso que Jesus estava no barco e a multidão ali na areia, para que as pessoas pudessem enxergar ele e para que as pessoas pudessem escutá-lo de uma forma clara. Isso já nos chama a atenção que nós devemos pensar em ideias, estratégias e recursos para que nós possamos alcançar o maior número de pessoas possíveis, para que o maior número de pessoas possíveis possam estar vendo, ouvindo, assistindo, acompanhando e recebendo a pregação da palavra do Senhor. Então é necessário nós utilizarmos os meios, os recursos, as estratégias que estão ao nosso alcance nos dias de hoje, para podermos alcançar o maior número de pessoas. E Jesus ele também utilizava alguns recursos para ter uma melhor comunicação com o seu povo. Ele falou aqui nesse texto através de parábolas. E era muito comum Jesus falar por parábola. E por que Jesus usava a parábola? Muitas vezes nas suas pregações. As parábolas elas eram um recurso linguístico comum ali do povo judeu do primeiro século. A parábola elas eram histórias assim, digamos assim, fictícias, ilustrativas, representativas, não eram narrativas exatamente de personagens reais, mas eram narrativas ilustrativas para que através da parábola fosse ali representada uma realidade espiritual. E nos dias de hoje nós também precisamos utilizar os recursos de comunicação e os recursos linguísticos que estão ao nosso alcance. Muitas igrejas têm sido aí até bastante bem-sucedidas, utilizando outros meios para comunicar a palavra de Deus, como teatro, como fazer vídeos, como fazer ali enquetes, esquetes, enfim. É importante nós utilizarmos também as estratégias de comunicação, os recursos de comunicação que comunicam bem ao nosso público, comunicam bem ao povo ao qual nós dirigimos a palavra. E Jesus ele tinha isso, ele usou ali a palavra que era como se fosse um filme, mas só que ao invés de filmado, que aparecendo numa tela, era somente narrado. Um semeador saiu para semear, o certo homem rico viajou e distribuiu os talentos, a um deu 10, a outro 5, a outro 3, a outro 1, enfim, era só narrado, ou como uma peça teatral narrada, ao invés de encenada, ok? E ali Jesus,
ele então conta essa parábola que era a parábola do semeador, né? E essa é uma realidade muito conhecida por diferentes pessoas, em diferentes épocas e em diferentes lugares. A questão da vida do agricultor, de um trabalhador do campo, ela não é tão diferente assim, né, nos dias atuais, né, as preocupações e a dinâmica da semeadura e da colheita não é muito diferente daquela que vivenciavam os trabalhadores rurais 2000 anos atrás na região da Palestina. E aí ele conta essa história de um homem que ele saiu para semear. E aí ele começou a lançar sementes em vários lugares. E aí ele fala do primeiro lugar aonde a semente caiu. E nós precisamos entender que nessa parábola a semente ela representa a palavra de Deus. Quando ele fala que o homem saiu para semear, nós devemos entender aqui como aquele que sai para pregar o Evangelho, aquele que sai para anunciar a palavra de Deus. E os solos, aonde essa semente cai, representam o coração das pessoas que recebem essa palavra. Representa o seu coração, representa a sua vida. A palavra de Deus é a semente e nós somos o solo. E da mesma forma que existem vários tipos de solo na agricultura, uns bons para o plantio e outros não, também existem vários tipos de pessoas que recebem de maneira diferente a palavra do Senhor. E aí ele conta que a primeira parte, né, enquanto ele lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Então ele conta que aqui o primeira parte das sementes vai cair ali na beira do caminho. E mais à frente ele, quando explica essa parábola para os discípulos, ele explica o que isso quer dizer. E aquelas sementes que caíram na beira do caminho representam as pessoas que recebem a palavra de Deus, mas assim como as aves vieram e comeram aquela semente, Satanás vem e tira a palavra do coração daquela pessoa. E muitas pessoas estão sendo dessa forma, muitas pessoas estão vivendo dessa maneira, muitas pessoas estão sendo muito bem representadas por essas pessoas, por essa semente que caiu na beira do caminho. Porque é muito comum pessoas ouvirem a mensagem, mas logo depois se esquecem. Logo depois, aquela palavra já não faz mais efeito na vida dela. Muitas pessoas ouvem e até recebem de bom grado, até demonstram um interesse, uma resposta, uma reciprocidade em relação à palavra do Senhor, mas no dia seguinte, elas não se lembram mais de nada daquilo. No dia seguinte, elas não levam mais em conta nada daquilo. É como se elas nunca tivessem escutado nada. E o inimigo ele tem tirado a palavra de Deus do coração de muitas pessoas. Façam um teste, vocês que pregam, né? Fagner e Claudiana costumam pregar. Durante a semana perguntem o que foi pregado no domingo. E veja quantos se lembrarão daquela palavra que foi semeada. Talvez no dia seguinte ainda. Muitos não vão se lembrar. Façam outro teste. Quando você sai para evangelizar, de porta em porta, sai para evangelizar nas casas, ou você compartilha da palavra de Deus com um amigo, com um colega de trabalho, de faculdade, com um vizinho, com um parente, no dia seguinte pergunta, você se lembra o que eu falei para você ontem? E você verá que muitos não se lembram mais daquilo que foi semeado, porque Satanás já veio e retirou aquela palavra do coração delas, para que aquelas pessoas não venham crer, não venham se converter e não venham a frutificar. E nós devemos nos lembrar
que da mesma forma que existe um Deus que quer salvar e transformar vidas, existe o inimigo das nossas almas, que quer retirar a palavra de Deus do coração das pessoas, para que as pessoas continuem sendo escravizadas, para que as pessoas continuem se perdendo em seus pecados. E Jesus, ele representou isso. Os sementes que caem na beira do caminho, mas vêm as aves do céu e comem e devoram aquela semente. E nada mais daquela semente fica. Mas Jesus, ele fala também ainda sobre um segundo tipo de solo. Ele fala, parte dela, versículo 5, parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Aqui ele já representa um outro tipo de pessoa, diferente daquela que mal a semente é lançada, mas logo é retirada, porque as aves vêm e comem. Nesse terreno, a semente chega até a germinar, chega até a crescer alguma coisa. Isso representa aquelas pessoas, né, que ouvem o Evangelho, ouvem a palavra de Deus, e elas até se comprometem, elas até talvez cheguem a tomar uma decisão, elas até chegam a se envolver com as coisas de Deus, elas chegam a caminhar algum tempo aqui na igreja, elas chegam a algum tempo a fazer talvez um estudo bíblico, e chegam até a aparentemente serem pessoas que agora são crentes, são pessoas que estão seguindo ao Senhor Jesus Cristo. A palavra começa a surtir algum efeito na vida daquela pessoa, vê os efeitos da palavra de Deus agindo na vida daquela pessoa, mas não dura muito tempo, não é algo permanente, não é algo duradouro, porque não criam raízes. E muitas pessoas não estão criando raízes no Evangelho, estão tendo uma vida espiritual apenas superficial. E aí elas representam aquelas pessoas que depois de algum tempo, quando vêm as lutas, as dificuldades, quando vêm os problemas, elas logo abandonam a palavra de Deus, porque não tem raízes. Porque elas não se fixaram, não se firmaram verdadeiramente na palavra do Senhor. E se pararmos para pensar um pouquinho, quantas pessoas você já conheceu que caminharam algum tempo nos caminhos do Senhor, mas depois, quando veio algum problema, alguma dificuldade, abandonaram? Quem aqui já conheceu mais de 3 pessoas? Mais de 10 pessoas? Também mais de 10 pessoas, né? Bem mais do que eu. Já perdi a conta há muito de longe. E isso é uma realidade. E Jesus, ele representou essas pessoas como sementes que caem em solo pedregoso. A palavra de Deus, ela fica somente superficial na vida daquela pessoa, não penetra de verdade. E às vezes também estamos caminhando com algumas pessoas que elas até estão ali, mas nós percebemos que a palavra de Deus não está penetrando de verdade naquele coração, não está se aprofundando de verdade naquela vida. E logo que vem dificuldades, ao invés de nas dificuldades, elas se apegarem mais a Deus e reconhecerem mais ainda quanto elas dependem do Senhor, é o momento em que elas deixam, é o momento em que elas abandonam, é o momento em que elas dizem, eu não quero mais. Essas são as pessoas também que muitas vezes procuram estar na presença de Deus porque acreditam que vão receber algum benefício
material, algum benefício humano, algum benefício temporal e que vai trazer, digamos assim, uma vida melhor para ela. De fato, Deus nos abençoa de várias maneiras, inclusive com bênçãos como curas de doença, como emprego, como coisas semelhantes a essa. De fato, Deus nos abençoa. Mas aqueles que seguem a Cristo por causa dessas coisas não duram muito, não. Lembra daquelas pessoas que estavam atrás de Jesus somente porque ele multiplicou os pães e peixes? E Jesus falou: olha, vocês estão me procurando, mas não é porque vocês viram sinais, mas porque vocês comeram pão e se fartaram. Trabalhai não pela comida que perece, mas sim pela comida que permanece, pela vida eterna. E aí Jesus, depois de dar um discurso de repreensão, de confrontação, aquelas pessoas, elas começaram tudo a abandonar e falaram: esse discurso é duro demais, quem pode suportá-lo? E aí Jesus vira para os seus discípulos e pergunta: vocês também querem se retirar? E aí quando Pedro fala: Senhor, para onde iremos? Pois só tu tens as palavras da vida eterna. Pedro, apesar de ser cabeça dura, apesar de ser impetuoso, ele já estava entendendo as coisas ali. Que ele deveria estar com Jesus, deveria seguir Jesus, porque só ele tem as palavras de vida eterna. Não porque ele multiplica pão, porque ele multiplica peixe, porque ele cura de doença, não porque ele dá coisas. E tem pessoas que estão procurando a Cristo como quem vai no supermercado, onde, olha, eu estou precisando disso, e aí querem receber algo de Jesus e às vezes até imaginam que tem que pagar alguma coisa, talvez tenha que dar uma oferta, talvez eu tenha que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, talvez eu tenha que fazer um jejum, talvez eu tenha que orar no monte, talvez eu tenha que contribuir, enfim, talvez eu tenha que ajudar os pobres. Enfim, a pessoa imagina que se ela fizer alguma coisa, ela vai receber algo em troca. E às vezes a pessoa, em parte, recebe algum tipo de bênção de Deus. Quem nunca foi abençoado por Deus? Todos nós fomos. Até os mais incrédulos já experimentaram, já tiveram experiências de serem abençoados por Deus. Mas chega um momento em que a pessoa pode avaliar, analisar e falar: olha, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista material, era melhor que eu não tivesse com Jesus. E aí ela abandona. Imagine uma pessoa que ganha dinheiro com contratos ilícitos. Se ela seguir a palavra de Deus, ela vai ter mais dinheiro ou menos? Vai ter menos. A gente gosta de fazer um discurso: não, Deus vai dar em dobro, que você vai deixar de ganhar com contratos ilícitos. Só que quando nós lemos algumas histórias na Bíblia, a gente vê que não é bem assim não. Zaqueu, por exemplo, hoje eu dou metade dos meus bens aos pobres, e se alguém eu defraudei alguma coisa, restituirei 4 vezes mais. E aí, o que ele ganhou financeiramente falando por aquilo? Nada. Ele ficou mais pobre, mas ganhou a vida eterna. Já o jovem rico, Jesus ele falou: vai, vende seus bens, dê o dinheiro aos pobres, depois vem e me segue. Ele: opa, eu tenho muitas riquezas, não quero não. Continuou rico, mas perdeu a vida eterna. E muitas pessoas são assim, têm coração pedregoso, coração ainda cheio de pedras. A palavra de Deus até brota, mas não cria raiz. Essas pessoas, e logo, num curto período de tempo, abandonam. Porque quando vem as dificuldades, é como o sol que bate nessas plantas e as fazem secar e morrer. E Jesus ele fala ainda do terceiro tipo de solo, porque ele vai falar que algumas sementes, o versículo 7, outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. E mais à frente,
ele vai dizer, né, que esses são aqueles que ouvem a palavra, mas as preocupações da vida, o engano das riquezas sufocam, tornando infrutíferas. Então, semelhante àquele do terreno pedregoso, que recebe a palavra, ouve, mas quando vem as dificuldades, quando vem os problemas, eles acabam morrendo, né? Não permanecem porque não têm raízes. Essas pessoas, elas deixam a semente ser sufocada, porque elas estão ocupadas demais, elas estão preocupadas demais fazendo isso ou fazendo aquilo. Elas não conseguem se dedicar verdadeiramente a Cristo, porque elas têm coisas que elas acham que é mais importantes para fazer. É como aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus, se convertem a Cristo, né, tomam uma decisão, pelo menos, levantam a mão, vão à frente, se batizam e tudo, e caminham um tempo na igreja, mas daqui a pouco elas não estão mais caminhando. Por quê? Porque eu estou estudando para um concurso, porque eu estou muito sobrecarregado com a faculdade, com o emprego, porque eu tenho que construir a minha casa e estou muito ocupado construindo a casa nova que eu preciso. Eu estou muito ocupado me dedicando a talvez a uma esposa, a um marido, a um namorado, uma namorada. E a pessoa ela começa a ficar ocupada demais. E essas coisas começam a sufocar a palavra de Deus que nelas foi semeada. Elas começam a dar prioridade, a dar mais importância às mundo, aos interesses desta vida, que acabam sendo como um espinho sufocando uma planta, para que ela venha morrer e não frutificar. Infelizmente, muitos estão sendo semente lançada nos espinhos. Estão dando importância demais, estão ocupados demais para se dedicar às coisas de Deus. Eu quero dizer para você, nesse final de tarde, esse início de noite, não deixe os espinhos deste mundo sufocarem a palavra de Deus que foi semeada no seu coração. Não deixe que as coisas dessa vida tomem lugar das coisas de Deus. Jesus Cristo, ele falou: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Deus sabe aquilo que você precisa e aquilo que você necessita. E Deus, ele não é um Deus insensível, que se você começar a seguir Ele, a buscar a palavra dEle, buscar fazer a vontade dEle, Ele vai deixar você passando fome, vai deixar você no olho da rua. Talvez você passe por alguns momentos de aperto, de dificuldades, mas Deus, Ele sabe daquilo que você precisa. É da mesma forma que Ele provê para as aves do céu, Ele provê para os seus servos. E aí talvez você pense: mas como é que eu sei o limite? Como é que eu sei até onde eu devo, é importante eu me dedicar? Porque essas coisas são importantes. Ao trabalho, aos estudos, à família, aos projetos pessoais. Até onde eu devo me dedicar a essas coisas e até onde eu devo, assim, me afastar dessas coisas para me dedicar às coisas de Deus. É bastante simples. Quando essas coisas começam a te ocupar tanto que você começa a ficar sem tempo para as coisas do reino de Deus, significa que elas já estão sufocando. Significa que você já está dedicando-se até além da conta a essas coisas. Porque quando nós colocamos o reino de Deus em primeiro lugar, tem espaço para as demais coisas. Mas quando nós colocamos as demais coisas em primeiro lugar, não sobra espaço para o reino de Deus. E Jesus, ele representou as pessoas que têm um coração assim, que deixam as coisas dessa vida tomarem em primeiro lugar, deixam as coisas dessa vida sufocar a semente do Evangelho em seu coração.
Jesus ele representou como um solo cheio de espinhos. Eu não sei quantos aqui, já trabalharam na roça ou tem familiares e já viram de perto esse tipo de solo pedregoso, solo cheio de espinhos. Mas quando Jesus ele fala, através dessa linguagem, através dessa representação, fica-nos muito claro que o problema não está na semente. Se algo está dando errado, o problema está no solo. E quem é o solo? Somos nós. A semente, ela é perfeita. A semente, ela é apta para frutificar. A semente é boa, mas nem sempre o solo é bom. E por fim, ele fala do quarto tipo de solo. Quarto tipo de terreno, que é o terreno que? Fértil. Outra caiu ainda em boa terra, deu boa colheita, 100, 60 e 30 por 1. Quando a semente cai em boa terra, ela cresce, ela multiplica, ela frutifica e ela tem bom proveito. Alguns mais, outros menos, né? Por isso que ele fala 100, ou 60, ou 30 por 1. Ou seja, alguns vão até dar mais frutos, outros menos. Mas todos aqueles que são bom solo vão dar frutos. Um verdadeiro discípulo de Cristo, ele dá fruto. Pode dar não muitos frutos, ou pode dar uma quantidade enorme de frutos, mas ele vai dar frutos. E aí, diante dessa reflexão, diante dessa parábola, porque o bom solo representa justamente aqueles que ouvem a palavra de Deus, creem, têm uma experiência genuína de conversão, e eles vivem uma vida na presença de Deus, não deixando nem que os problemas, as dificuldades, as tribulações, nem os interesses e as preocupações desta vida, nem que Satanás roube essa palavra do coração, não deixando com que nada, nem ninguém tome o lugar de Jesus Cristo na vida dessa pessoa. E essa pessoa, ela segue firme na presença de Cristo, e logo ela está produzindo bons frutos. E os bons frutos, eles podem tanto ser representados aqui pelo fruto do Espírito, conforme é narrado lá em Gálatas, que é amor, paz, alegria, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, daí por diante, ou seja, uma vida verdadeiramente transformada por Cristo. Mas eu vejo aqui também bons frutos, como a pessoa que frutifica no sentido de multiplicar discípulos, de fazer outros discípulos, de levar também outras pessoas para Cristo. Um discípulo ele está multiplicando quando ele gera novos discípulos. E aí, diante disso, cabe a pergunta: que tipo de solo é o seu coração? Que tipo de solo é você? Que tipo de solo representa melhor a sua vida? Você tem sido representado como aquele com beira do caminho? Ou seja, Satanás está vindo tirando a palavra do seu coração e você não está mais absorvendo, assimilando a palavra de Deus? Você tem sido terreno pedregoso, ou seja, não tem um relacionamento de Deus em profundidade, não consegue se firmar, não consegue se consolidar na presença de Deus, e aí quando vem as dificuldades, logo balançam e logo derrubam você? Você tem sido representado como um terreno cheio de espinhos, ou seja, as coisas desta vida estão sufocando, ocupando você demais, e você não tem assim vivido uma vida frutífera? Ou você tem sido como a boa terra, onde a palavra de Deus realmente tem encontrado abrigo, tem encontrado lugar, tem se aprofundado, tem crescido e tem dado bons frutos? Que tipo de solo é você? Que tipo de solo você tem sido? E a segunda pergunta: que tipo de solo você gostaria
que a sua vida fosse. Eu quero convidar você nesse momento a fazer essa reflexão, através dessa palavra, confrontar ela com a sua vida, com o que você tem feito, com a forma que você tem vivido e a forma que você tem se relacionado com a palavra. Eu gostaria de orar por você nesse momento. Eu convido você a fechar os seus olhos, abaixar a sua cabeça e, meditando na palavra de Deus, responda essa pergunta: que tipo de solo é você? E que tipo de solo você deseja ser? Com qual tipo de solo você tem se identificado até então? Com qual tipo de solo você tem se identificado no momento? E nós vamos orar assim ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, louvamos e bendizemos ao Teu nome pela Tua palavra. Louvamos e bendizemos ao Teu nome, porque o Senhor tem nos ensinado, porque o Senhor, ó Deus, lançou a semente em nossos corações, porque ouvimos a mensagem do Evangelho. Agora te pedimos, ó Deus, por nossas vidas, que são esses solos. Nós não queremos, ó Deus, ser um solo pedregoso, não queremos ser um solo cheio de espinhos, não queremos ser uma beira do caminho, mas queremos ser boa terra que recebe bem a palavra e que dá frutos. Ó Deus, capacita-nos a cada dia a viver uma vida cristã frutífera, a viver uma vida cristã de crescimento, de edificação a cada dia, uma vida, ó Deus, que leve também outras pessoas a conhecerem ao Senhor. Se alguma coisa, ó Deus, tem tornado os teus servos aqui estéril, ó Pai, em nome de Jesus, repreende toda a esterilidade, repreende tudo aquilo, ó Deus, que tem feito com que as sementes morram, repreende tudo aquilo que tem feito com que as sementes não consigam crescer e frutificar. Mas, ó Deus, que aqui possa ser encontrado bom solo, boa terra, apta, ó Deus, para dar frutos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Eu vou deixar aqui, como eu falei, alguns aspectos com o irmão Fagner, sobre o CETREM. E o CETREM também é uma oportunidade muito boa para você que quer frutificar, você que quer se capacitar para ser uma árvore que dê bons frutos. Podemos encerrar, né? Não é isso? Amém. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, meu Deus, por estarmos aqui reunidos, pela vida de cada irmão, pela vida de cada pessoa. Eu te peço, Deus, que o Senhor nos leve em paz de volta para os nossos lares, e que essa palavra, Deus, que foi semeada, possa permanecer em cada coração, e que o amor de Deus e o Pai, a graça bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as comunhões e consolações do Espírito Santo sejam sobre a vida de cada um unido aqui nesta noite e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe e até o nosso próximo encontro.